Capítulo 1. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Imagine que os homens são de Marte e as mulheres de Vênus. Um dia, há muito tempo, os marcianos, olhando através de seus telescópios, descobriram as venusianas. Bastou uma olhadela nas venusianas para despertar sentimentos desconhecidos até então. Eles se apaixonaram e rapidamente inventaram a viagem espacial e voaram até Vênus. As venusianas receberam os marcianos de braços abertos. Elas sabiam intuitivamente que esse dia iria chegar. Seus corações se abriram para um amor que nunca tinham sentido antes. O amor entre as venusianas e os marcianos era mágico. Eles se deliciavam em estar juntos, fazer coisas juntos e participar juntos. Apesar de serem de mundos diferentes, eles se divertiam com suas diferenças. Passaram meses aprendendo um sobre o outro, explorando e apreciando suas necessidades, preferências e padrões de comportamento diferentes. Por anos seguidos, viveram juntos em amor e harmonia. Aí eles decidiram voar para a Terra. No começo, tudo era maravilhoso e lindo, mas os efeitos da atmosfera da Terra assumiram o controle, e certa manhã todos acordaram com um tipo peculiar de amnésia, a amnésia seletiva. Tanto os marcianos quanto as venusianas esqueceram que eram de planetas diferentes e que deviam ser diferentes. Naquela manhã, tudo o que tinham aprendido sobre suas diferenças foi apagado de sua memória. E desde esse dia, homens e mulheres têm vivido em conflito. Lembrando nossas diferenças. Sem a consciência de que deveriam ser diferentes, homens e mulheres estão em disputa uns com os outros. Nós, geralmente, ficamos nervosos ou frustrados com o sexo oposto porque esquecemos dessa verdade importante. Esperamos que o sexo oposto se pareça mais conosco. Desejamos que queiram o que nós queremos e sintam como nós sentimos. Supomos erroneamente que se o nosso parceiro nos ama, vai reagir e se comportar de certas maneiras. As maneiras que nós reagimos e nos comportamos quando amamos alguém. Essa atitude nos coloca numa situação de repetidas decepções e nos impede de levar o tempo necessário para comunicar amavelmente nossas diferenças. Supomos erroneamente que se o nosso parceiro nos ama, ele vai reagir e se comportar de certas maneiras, as maneiras que nós reagimos e nos comportamos quando amamos alguém. Os homens esperam, equivocadamente, que as mulheres pensem, se comuniquem e reajam da maneira que os homens o fazem. As mulheres, erroneamente, esperam que os homens sintam, se comuniquem e respondam da maneira que as mulheres o fazem. Nós nos esquecemos de que homens e mulheres devem ser diferentes. Como resultado, nossos relacionamentos vivem permeados de conflitos e atritos desnecessários. Reconhecer e respeitar claramente essas diferenças reduz drasticamente a confusão ao lidarmos com o sexo oposto. Quando você se lembra de que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus, tudo pode ser explicado. Um resumo das diferenças. Por todo esse livro, eu discutirei nossas diferenças detalhadamente. Cada capítulo vai lhes trazer insights novos e cruciais. Aqui estão as diferenças mais significativas que exploraremos. No capítulo 2, examinaremos como os valores dos homens e das mulheres são inerentemente diferentes e tentaremos entender os dois erros mais comuns no que diz respeito ao sexo oposto. Os homens, erroneamente, oferecem soluções e invalidam sentimentos, enquanto as mulheres oferecem conselhos e orientações não solicitados. Através da compreensão do nosso passado,
marciano-venusiano se torna óbvio porque os homens e mulheres cometem esses erros sem saber. Lembrando dessas diferenças, podemos corrigir nossos erros e responder imediatamente um ao outro de maneira mais produtiva. No capítulo 3, descobriremos as maneiras diferentes com que homens e mulheres lidam com o estresse. Enquanto os marcianos tentam se afastar e pensar silenciosamente sobre o que os está incomodando, as venusianas sentem uma necessidade instintiva de conversar sobre aquilo que as incomoda. Você vai aprender novas estratégias para conseguir o que você quer nessas horas de conflito. Nós vamos examinar como motivar o sexo oposto no capítulo 4. Os homens ficam motivados quando se sentem necessários, enquanto as mulheres ficam motivadas quando se sentem acalentadas. Nós discutiremos os 3 passos para melhorar relacionamentos e veremos como vencer nossos maiores desafios. Os homens precisam superar sua resistência a dar amor, enquanto as mulheres têm que superar sua resistência a recebê-lo. No capítulo 5, você aprenderá como homens e mulheres comumente não se compreendem porque falam línguas diferentes. Um dicionário fraseológico marciano-venusiano é fornecido para traduzir expressões comumente mal interpretadas. Você aprenderá como homens e mulheres falam e até param de falar por razões inteiramente opostas. As mulheres saberão o que fazer quando o homem para de falar, e os homens aprenderão a ouvir melhor sem se frustrarem. No capítulo 6, você descobrirá como homens e mulheres têm necessidades diferentes de intimidade. Um homem se aproxima, mas de repente precisa inevitavelmente se afastar. As mulheres aprenderão como suportar esse processo de afastamento de um modo que faça com que ele salte de volta para ela como um elástico. As mulheres aprenderão também os melhores momentos para ter conversas íntimas com o homem. Examinaremos, no capítulo 7, como as atitudes amorosas de uma mulher aumentam e diminuem ritmicamente no movimento ondulatório. Os homens aprenderão como interpretar essas mudanças de sentimentos, algumas vezes repentinas. Os homens aprenderão também a reconhecer quando eles são mais necessários e como amparar habilidosamente nessas horas sem ter que fazer sacrifícios. No capítulo 8, você descobrirá como homens e mulheres dão o tipo de amor de que precisam e não o tipo de amor de que o sexo oposto precisa. Os homens precisam primordialmente de um tipo de amor que seja confiante, que aceite e aprecie. As mulheres precisam primordialmente de um tipo de amor que seja carinhoso, que entenda e respeite. Você descobrirá as 6 maneiras mais comuns pelas quais você pode, sem saber, estar desestimulando seu parceiro. No capítulo 9, examinaremos como evitar discussões dolorosas. Os homens aprenderão que, agindo como se sempre estivessem com a razão, eles podem estar invalidando os sentimentos de uma mulher. As mulheres aprenderão como elas, sem saber, passam mensagens de desaprovação em vez de discordância, reforçando, desse modo, o sentimento de defesa do homem. A anatomia de uma discussão será explorada com várias sugestões práticas para se estabelecer uma comunicação amparadora. O capítulo 10 mostrará como homens e mulheres mantêm um placar de maneira diferente. Os homens aprenderão que, para as venusianas, qualquer presente de amor marca tantos pontos quanto qualquer outro presente, independente do tamanho. Em vez de se concentrarem em um grande presente, os homens são lembrados de que pequenas manifestações de amor são tão importantes quanto as grandes. 101 maneiras de marcar pontos com as mulheres estão catalogadas. As mulheres, no entanto, aprenderão a redirecionar suas energias para formas de marcar pontos com os homens, dando-lhes o que eles querem. No capítulo 11, você aprenderá formas de se comunicar um com o outro durante os tempos difíceis. As maneiras diferentes de homens e mulheres ocultarem sentimentos
são discutidas junto com a importância de compartilhar tais sentimentos. A técnica da carta de amor é recomendada para expressar sentimentos negativos ao seu parceiro, como uma forma de descobrir o amor maior e o perdão. Você entenderá por que as venusianas têm maiores dificuldades para pedir ajuda no capítulo 12, bem como por que os marcianos geralmente resistem aos pedidos. Você aprenderá como as frases "você poderia" e "você pode" desestimulam os homens e o que dizer em vez disso. Você aprenderá os segredos para encorajar o homem a se dar mais e descobrirá, de várias maneiras, o poder de ser breve, direta e de usar as palavras certas. No capítulo 13, você descobrirá as 4 estações do amor. Essa perspectiva realista de como o amor muda e cresce irá lhe auxiliar a transpor os obstáculos inevitáveis que emergem em qualquer relacionamento. Aprenderá como seu passado ou o passado de seu parceiro podem afetar seu relacionamento no presente e descobrirá outros insights importantes para manter viva a magia do amor. Em cada capítulo de Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, você descobrirá novos segredos para criar relacionamentos amorosos e duradouros. Cada nova descoberta aumentará sua habilidade para ter relacionamentos satisfatórios. Boas intenções não bastam. Apaixonar-se é sempre mágico. Parece eterno, como se o amor fosse durar para sempre. Nós, ingenuamente, acreditamos que, de alguma maneira, estamos isentos dos problemas que nossos pais tiveram, livres das probabilidades da morte do amor, certos de que era para ser assim, e que nós estamos destinados a viver felizes para sempre. Mas quando a mágica desaparece e a vida cotidiana assume o poder, o que emerge é que os homens continuam a esperar que as mulheres pensem e reajam como homens, e as mulheres esperam que os homens sintam e se comportem como mulheres. Sem uma consciência clara das nossas diferenças, nós não nos dedicamos a entender e respeitar um ao outro. Nós nos tornamos reclamões, ressentidos, judiciosos e intolerantes. Com a melhor e mais amável das intenções, o amor continua a morrer. De qualquer forma, os problemas se introduzem. Os ressentimentos se edificam. A comunicação sucumbe. A desconfiança aumenta. Os resultados são rejeição e repressão. A magia do amor está perdida. Nós nos perguntamos: como isso acontece? Por que acontece? Por que acontece conosco? Para responder a essas perguntas, nossos maiores pensadores têm desenvolvido modelos psicológicos e filosóficos brilhantes e complexos. Mesmo assim, o velho padrão retorna. O amor acaba. Acontece com quase todo mundo. A cada dia, milhões de pessoas estão procurando por um parceiro para experimentarem aquele sentimento especial de amor. A cada ano, milhões de casais se juntam com amor e então se separam dolorosamente porque perderam aquele sentimento amoroso. Daqueles que são capazes de sustentar o amor por tempo suficiente para se casarem, somente 50% ficam casados. Desses que ficam juntos, possivelmente outros 50% não estão satisfeitos. Eles ficam juntos por fidelidade e por obrigação, ou por medo de terem de começar tudo de novo. Muito poucos indivíduos, de fato, são capazes de crescer em amor. Ainda assim, isso acontece. Quando homens e mulheres são capazes de respeitar e aceitar suas diferenças, então o amor tem uma chance de desabrochar. Quando homens e mulheres são capazes de respeitar e aceitar suas diferenças, então o amor tem uma chance de desabrochar. Através da compreensão das diferenças ocultas do sexo oposto, nós podemos, com maior sucesso, dar e receber o amor que está em nossos corações. Através da validação e aceitação das diferenças, soluções criativas podem ser descobertas por onde podemos ter sucesso em conseguir o que queremos. E mais importante, nós podemos aprender
Como amar e amparar melhor as pessoas com as quais nos importamos. O amor é mágico e pode durar se nos lembrarmos de nossas diferenças.